A divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia, além de ser revelada no seu ministério terreno, na manifestação dos seus atributos e obras divinas. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Um dos assuntos mais controvertidos, porém cruciais da teologia cristã é a divindade de Jesus Cristo. Ela está no cerne da nossa fé, pois esta se fundamenta no fato de Jesus ser realmente o próprio Deus em carne e osso, e não simplesmente um ser humano extraordinário, nem mesmo a pessoa mais notável que já existiu. Paz, eu sou o pastor Wellington Salles e, como você já sabe, é uma grande satisfação vir aqui para que juntos possamos iniciar mais um momento de reflexão a respeito de mais uma lição bíblica que é parte do primeiro trimestre de 2025, esse trimestre de defesa da fé cristã, esse trimestre totalmente apologético, especialmente nesse momento em que estamos a estudar lições que dizem respeito à doutrina bíblica da cristologia. Para o próximo domingo, portanto, lição de número 5, Jesus é Deus. Antes de dar continuidade, eu quero pedir gentilmente a você que não é inscrito no canal, que se inscreva, curta, comente, compartilhe, que fazendo isso, essa simples atitude, você me ajuda muito a continuar por aqui, conversando com você acerca das lições bíblicas dominicais. Tendo dito isso, vamos logo à nossa introdução, porque nela nós encontramos pelo menos duas informações importantes, que é a primeira em relação à consciência monoteísta de João e a segunda em relação à evidência da divindade por João. É muito bom, é necessário no estudo da divindade de Jesus, proposto com base especialmente no que registra João no seu evangelho, que o evangelista tem uma consciência monoteísta, portanto, herança judaica correta, só existe um Deus. O que João, em vista disso, vai registrar não é a presença de deuses ou a presença de um Deus diferente, mas o próprio Deus em trindade, especificamente voltando os nossos olhos, ou os olhos dos leitores do seu evangelho, para a divindade do Filho, para a divindade de Jesus. O apóstolo João, como judeu monoteísta, instruído na sinagoga, não está apresentando um novo Deus, mas colocando o Verbo dentro da divindade dos seus antepassados. E João faz isso com muita maestria, porque no prólogo, no início, na introdução do Evangelho de João, capítulo de número 1 e versículo de número 1, João estrutura o seu registro em total similaridade, total igualdade com o registro de Gênesis 1 e 1. Portanto, o Deus de Gênesis 1 e 1, Deus conhecido no âmbito judaico, um só, é o mesmo Deus de João 1 e 1. O contexto criacional, o contexto da criação, que apresenta um Deus em Gênesis, também é reconstruído para apresentar um Deus em João 1 e 1. Portanto, uma espécie de explanação da divindade de Gênesis em João 1 e 1. Nós poderíamos chamar, inclusive, esse prólogo de João de o pequeno Gênesis de João. A segunda informação é a respeito da evidência da divindade, e essa evidência construída, registrada por João. No prólogo do seu evangelho, ele descreve o Verbo com atributos da deidade, aqueles que mais se destacam no seu relato do começo ao fim. É verdade que João vai contribuir, eu diria assim, no estudo da divindade de Jesus, com essa perspectiva, logicamente, de que
Jesus é Deus, apresentando uma série, ora de evidências diretas, ora de evidências indiretas a respeito dela. E o caminho que o apóstolo João escolhe para fazê-lo é apresentando logo de início alguns atributos, algumas características essenciais do ser de Deus que são possíveis de ser observadas no Verbo, na palavra, no Cristo, especialmente dando atenção à eternidade de Cristo, para, logicamente, responder tanto ao ebionismo quanto especialmente ao arianismo de que Cristo não foi criado em algum momento da existência, como os arianistas apresentavam, e Cristo não foi um homem qualquer que recebeu a divindade durante o seu ministério e poucos momentos antes da crucificação deixou de ser a divindade. A divindade saiu dele. Pelo contrário, João já dá resposta a essas duas heresias cristológicas, dizendo o seguinte: no princípio era o Verbo, antes das coisas serem criadas, ele já estava existindo. E o Verbo era Deus, essência, e o Verbo estava com Deus. Dito isso, vamos ao nosso primeiro ponto, a doutrina bíblica da divindade de Jesus. E todas as vezes que nós começamos um estudo a respeito da doutrina bíblica da divindade de Jesus, é verdade que nós recorremos ao Antigo Testamento, que no Antigo Testamento, de maneira indireta e algumas vezes de maneira direta da perspectiva profética, Jesus está lá. A divindade de Jesus também é apresentada, mas de maneira mais clara, em vista da clareza da revelação redentora. Especialmente no Novo Testamento, nós somos apresentados a uma revelação ainda mais completa, mais clara, mais direta da divindade de Jesus. E cabe que nós perguntemos, no estudo da doutrina bíblica sobre a divindade de Jesus, como esta divindade é revelada nas Escrituras. A divindade, respondendo esta pergunta de Jesus, é um fato bíblico revelado de três maneiras. Não se esqueçam disso. Quando nós formos perguntados com a seguinte pergunta: como a divindade de Jesus é revelada nas Escrituras? Nós responderemos: a divindade de Jesus é revelada nas Escrituras de três maneiras. Primeira maneira, de forma direta e com todas as letras, como em João 1:1, o Verbo era Deus. É o que veremos no subtópico 1. Como a divindade de Jesus é revelada nas Escrituras. Em segundo lugar, pelos seus atributos divinos: onipotência, onisciência, onipresença e eternidade. Em terceiro lugar, como a divindade de Jesus é revelada nas Escrituras, pelas suas obras e títulos. Jesus é Criador, Salvador, Santificador, Preservador, Sustentador e uma série de outros títulos que, logicamente, fazem referência às suas obras, além de, no Novo Testamento, serem listadas, especialmente por João, uma série de obras, de feitos de Jesus que tem o propósito de manifestar verdades a respeito da sua natureza divina. Nós poderíamos citar outras tantas maneiras pelas quais nós compreendemos a revelação nas Escrituras da divindade de Jesus, mas é interessante nós não esquecermos destas três. Da forma direta e com todas as letras, Jesus é chamado de Deus, de Senhor, por meio dos atributos e pelas suas obras. Primeiro subponto: Jesus é Deus. Esse primeiro subponto
manifesta a forma direta da revelação de Jesus, ou seja, Jesus sendo chamado de Deus. E aqui eu adiciono a informação para esse primeiro subponto, que Jesus também é chamado de Senhor. Dois nomes hebraicos, claro, traduzidos para a língua grega, aplicados unicamente a Deus, na perspectiva de ser o Criador, o sustentador e o governador de tudo, que no Novo Testamento são utilizados para nominar Jesus. Primeira palavra é a palavra Deus. A palavra Deus é Theos no grego, é a tradução da palavra Elohim, que traz a ideia do Deus criador dos céus e da terra e dominador de tudo. João 1:1, o verbo era Deus. João 20:28, ao que Tomé lhe respondeu, Senhor meu e Deus meu. Mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Filipenses 2:6, para conhecimento do mistério de Deus que é Cristo. Colossenses 2:2. E aí a lista se mostra infindável, de maneira que no Novo Testamento, nesse momento mais claro da revelação, com o propósito da salvação dos seres humanos, Jesus, a plena revelação de Deus, ele mesmo sendo Deus, fica claro sua divindade em que a palavra Deus, o nome Deus, é atribuído de maneira direta a ele. Jesus também é chamado de Senhor. Senhor no grego é Kyrios. É a tradução da palavra hebraica Javé, ou do tetagrama, como nós vimos na lição passada, YHWH, que também apresenta-se nesse contexto criacional, de que Deus é o criador de todas as coisas, Senhor de todas as coisas, sustentador, mantenedor de todas as coisas. Senhor, no Novo Testamento, é utilizado em uma série de circunstâncias, quer dizer, patrão, quer apresentar também certa proeminência de algumas pessoas na realidade social em que elas estão convivendo, mas a palavra Senhor aplicada a Cristo é Kyrios, que traz essa ideia da divindade criadora, mantenedora, sustentadora, ou seja, que traz consigo a ideia de maneira muito clara da divindade de Jesus. Ora, há muitos casos no Novo Testamento em que Senhor é empregado em referência a Cristo, e só pode ser compreendido nesse sentido veterotestamentário, ou seja, no sentido do Antigo Testamento. O Senhor, que é Javé, ou o próprio Deus. Se não, vejamos o que Lucas 2:11 diz: hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Kyrios, Javé, o Senhor. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor, fazendo menção da visita de Maria a Isabel, Lucas 1:43. Mateus 3:3, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. E nós consideramos que, de maneira ainda mais abundante, portanto mais clara, sem a necessidade de explicação, tendo em vista o uso frequente nas primeiras comunidades de fé, a palavra Senhor nas epístolas, nas cartas, é utilizada para fazer referência a Jesus. Isso fica muito claro, inclusive, na ocasião em que o apóstolo Paulo fala dos dons espirituais, em que ele apresenta a relação da Trindade com os dons espirituais. O Espírito é o mesmo e Deus é o mesmo e o Senhor é o mesmo. Clara referência a Jesus. Jesus é Deus, como nós conhecemos isso nas páginas do Novo Testamento, de maneira direta, pelo quê? Pelos nomes que são dados a Jesus.
Quais são os nomes que são dados a Jesus? O mesmo nome a que se faz referência a Deus no Antigo Testamento. Portanto, Jesus é chamado de Deus, Jesus é chamado de Senhor. Qual é a segunda maneira no Novo Testamento, como nós entendemos que Jesus é Deus? Segundo subponto, seus atributos absolutos. E aqui nós já não temos uma maneira direta, nós temos uma maneira indireta. Nós precisamos nos esforçar mais um pouco para conceber, para formar a ideia de que os mesmos atributos com os quais Deus se revela no Antigo Testamento, e principalmente os atributos absolutos naturais, aqueles que só existem nele, não são compartilháveis, onipotência, onipresença, onisciência e eternidade, aparecem em Jesus. Se estão em Jesus, nós não estamos falando de Deus, que a consciência de João e a consciência dos evangelistas é uma consciência judaica, monoteísta. Só existe um Deus e somente um Deus. Então Jesus não é outro Deus. Jesus é o próprio Deus. Jesus é divino. Além das muitas afirmações específicas da divindade de Jesus vistas nas muitas passagens citadas, ou seja, de maneira direta, vemos muitos exemplos de atos na vida de Jesus que indicam seu caráter divino. Esses atos de Jesus trazem consigo a manifestação de seu caráter, que é visto na manifestação dos seus atributos. Mas o que são atributos? Resposta: atributos são perfeições próprias da essência de Deus. Os atributos absolutos ou incomunicáveis são exclusivos da divindade. Eles são 4: onipotência, eternidade, onisciência e onipresença. Você sabe disso. Eu diria que conhecer os atributos essenciais, as características do ser absoluto de Deus é o beabá do cristianismo. São os primeiros passos da teologia, e a teologia de maneira pública, de que todos recebem algum tipo de informação. Se nós perguntarmos assim, de repente para qualquer pessoa que nós nos esbarrarmos, por exemplo, nos corredores da igreja, quais são os atributos de Deus, ela vai dizer um ou outro desses atributos, que são perfeições do caráter de Deus, características essenciais do caráter absoluto e eterno de Deus. Mas qual é a função dos atributos? Os atributos têm uma função, mas não uma função para Deus, mas uma função para os homens. É o que eu diria de função de revelação. Os atributos são as qualidades pelas quais Deus se fez conhecer a humanidade. Deus se revelou à humanidade e nós conhecemos algumas coisas do caráter de Deus pelos seus atributos. Como é que nós conhecemos que Deus tem todo o poder? Por sua onipotência. Como é que nós sabemos que Deus conhece todas as coisas? Pela sua onisciência. Como é que nós sabemos que o tempo e o espaço não restringem a presença de Deus? Pela sua onipresença. Como é que nós reconhecemos que Deus não é criado, não tem começo, e Deus não tem fim? Ele está acima do tempo, ele é criador do tempo, pela sua eternidade. E por fim, quais são os tipos de atributos? Nós falamos sobre atributos comunicáveis, ou seja, características, perfeições do ser de Deus são possíveis de ser observadas no ser humano, e do ponto de vista antropológico, do estudo bíblico do homem, nós temos como algumas provas de que o homem é a imagem e semelhança de Deus. Deus é amor. O homem também em si tem amor. Deus é misericórdia. Deus tem misericórdia. O homem é capaz de reproduzir também
misericórdia, de ter misericórdia. Deus é bom. Deus está disposto a fazer, manifesta a sua bondade, fazer o que é bom para os outros. O homem, de alguma maneira, é capaz também de fazer o que é bom para os outros. E tantos outros atributos que nós encontramos em perfeição em Deus e em lampejos, assim com características ainda que defeituosas, mas nós encontramos o amor no homem, a misericórdia no ser humano, a bondade no ser humano e outras características, inclusive como justiça e outras mais. Mas existe outra categoria de atributos, que é a dos incomunicáveis, que fazem com que Deus seja apresentado como absoluto, como único. Então, eles são os 4 que nós conhecemos: onipotência, onisciência, onipresença e eternidade. Lembrar do ponto de vista morfológico, ou seja, do estudo da construção das palavras, que oni vem do latim omni, que significa todo, tudo. Potência, poder, portanto, todo poder. Omnisciência, ciência, conhecimento. Oni, tudo, todo conhecimento. Onipresença, logicamente, toda presença, tudo. Deus está irrestrito no tempo e no espaço, e eternidade. Esses atributos incomunicáveis, esses atributos naturais, essas perfeições exclusivamente divinas, também são observáveis em Jesus, e por elas nós somos convencidos de que Jesus é Deus. Por exemplo, Jesus é onipotente, Mateus 28, 18, Efésios 1, 21, Apocalipse 1 e 8. E chegando, Jesus falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Onipotência. Jesus também é visto com o atributo da eternidade. Isaías 9,6, Pai da eternidade. Miqueias 5,2, Hebreus 13,8, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o mais famoso, texto áureo, texto de ouro da eternidade de Jesus, João 1,1. No princípio já estava existindo o Verbo. Era o Verbo. Lembrar que este é um atributo que é alvo do ataque da heresia arianista, e nós veremos isso. Jesus é apresentado como onipresente, Mateus 18, 20, 28, 20. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, ou onde estiver, 1 ou 2, 2 ou 3, eu estarei no meio. E Jesus é onisciente. E aí nós temos o caso de Natanael, nós temos o caso dos homens de Jerusalém, e nós temos o caso da mulher samaritana. Jesus é onisciente, e o caso de Natanael apresenta isso. João 1,47. Antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Jesus diz isso após ser questionado por Natanael: de onde tu me conheces? Jesus disse: eu te conheço de muito tempo, eu te conheço antes de nós nos conhecermos pessoalmente. Eu te vi estando tu debaixo da figueira. Jesus, em sua onisciência, também é registrado por João no caso dos homens de Jerusalém, João 2, versículo 24 e 25, mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava que alguém desse testemunho dos homens, porque ele bem sabia o que havia no homem, ele conhecia. A onisciência de Jesus também é registrada por João no diálogo dele, Jesus, com a samaritana, João capítulo 4, versículo 17 e 18. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: dissestes bem, dissestes a verdade.
não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. E a mulher compreendeu essa revelação da onisciência e disse: Senhor, Kyrios, Deus, vejo que tu és profeta. Então, por meio dos atributos, essa maneira indireta da revelação da identidade divina, da natureza divina de Jesus, nós somos convencidos de que Jesus é Deus, que ele é onipotente, onipresente, onisciente e eterno. Dito isso, vamos ao nosso segundo ponto: a heresia que nega a divindade de Jesus. E a heresia que nega a divindade de Jesus, a principal, a mais famosa, a que inclusive sobrevive hoje por meio de uma série de manifestações de seitas, inclusive famosas, as quais nós vamos apontar aqui, é o arianismo. Os primeiros a negarem a divindade de Jesus foram os ebionitas, seguidos pelos monarquianistas dinâmicos. Dinâmica aqui não é de movimento, dinâmico aqui vem de dunamis, poder. Mas a heresia principal que abalou os fundamentos da igreja foi o arianismo. Mas antes de chegarmos no arianismo ou nos arianistas, aqueles que propagam essa maneira de crer de maneira diferente na divindade de Jesus, é bom que a gente faça alguma menção, ainda que de maneira superficial, a respeito dessas outras heresias que atingiram a igreja nos primeiros séculos da sua existência, especificamente em relação à crença na divindade de Jesus. A primeira delas foi o pensamento, a heresia dos ebionitas. Os ebionitas eram judaizantes, ou seja, eram cristãos que ainda viviam sob as prescrições ritualísticas da lei, entendendo que para serem salvos era necessário ajudar, no sentido de estarem construindo certo tipo de justiça na obediência à lei. Para eles, Jesus foi o Messias predestinado, embora em um sentido muito natural e humano. Jesus não tem nenhuma característica divina. Ele foi predestinado, sim, mas como qualquer outra pessoa pode ser escolhida por Deus. No batismo, o Cristo desceu sobre Jesus em forma de pomba. Isso era entendido mais como a presença do poder e da influência de Deus no homem Jesus, do que de uma realidade pessoal e metafísica. Então, Jesus é um homem comum na visão dos ebionistas, não tem nada de divino, foi escolhido por Deus, mas é um homem natural, alguém que Deus predestinou para cumprir uma função específica e para receber a divindade, quando no batismo. E quando se aproximava da cruz, essa divindade saiu de Jesus, ou Cristo saiu de Jesus, e quem morreu na cruz do Calvário foi apenas um ser humano qualquer. O que os ebionitas querem defender? Eles querem defender o monoteísmo. Eles entendem que Cristo é um Deus diferente. Então, para não apresentarem a ideia controvertida, mal interpretada das Escrituras de um Deus diferente que desconstrói o monoteísmo, o que eles apresentam como solução? Esse aí não é Deus, é um homem que o Deus judeu, o Deus do judaísmo, habitou nele e depois saiu. Ou seja, não tem nenhum problema em relação ao monoteísmo. Deus continua um e nós não estamos falando de um Jesus que disputa a divindade com o Deus único. Depois dos ebionitas, existem os monarquianistas dinâmicos. Eles são também judaizantes, portanto, eles têm uma ideia equivocada de que o Cristo das Escrituras, o Cristo de João, é um Deus inaceitável do ponto de vista da ideia judaica de que existe
só um Deus. Se Jesus é Deus, nós estamos falando de deuses na perspectiva dos monarquianistas. O que eles vão defender, então? A ideia de que existe um Deus. Como é que eles resolvem isso? Seus seguidores ensinavam que o homem Jesus é adotado. Por isso que o monarquianismo dinâmico também é chamado de adocionismo. Ele recebeu o Espírito Santo, o poder, a força, dunamis, ou logos, por ocasião do seu batismo no Jordão, mas não é Deus, daí o nome adocionista. Ou seja, na perspectiva dos monarquianistas dinâmicos, Deus, o Deus único judeu, não tem nenhum adversário, como, por exemplo, um Cristo Deus. Não, nós estamos falando de deuses. Então, quem é Jesus? Nós não vamos desconsiderar a importância dele, mas nós vamos apresentar o fato de que ele é alguém que foi tomado por Deus, adotado por Deus, recebeu poder, o Espírito Santo na ocasião do batismo, do namis, mas não é Deus, só recebeu uma força, um poder para cumprir um chamado, por isso eles são chamados inclusive de adocionistas, ebionistas e monarquianistas dinâmicos ou adocionistas, com as suas tentativas de defender o monoteísmo judaico, eles desconstroem a divindade de Jesus. Repito, ebionistas e monarquianistas dinâmicos ou adocionistas constroem essas maneiras erradas de interpretar Jesus com um propósito supostamente cristão, supostamente de defesa da ideia de que só existe um Deus. Mas a ideia de que só existe um Deus sacrificando o Cristo, porque não entendem a relação do Cristo com Deus. Ele é o próprio Deus. Portanto, na mente deles, Jesus é um humano que Deus ora escolheu, ora adotou, deu poder, visitou, saiu. Mas a principal heresia é mais elaborada, mais complexa, que é a heresia dos arianos, os seguidores de Ario. Tanto eles também têm uma defesa do monoteísmo, da singularidade de Deus. Ario dizia que o Senhor Jesus não era da mesma natureza do Pai, era criatura, criado do nada, como Deus criou as coisas, uma classe divina de natureza inferior, nem divina e nem humana, uma espécie de criação diferenciada de todas, para manter a importância de Jesus no cenário. Uma terceira classe entre a deidade e a humanidade. Controvérsia girava em torno da eternidade. Essas são as três principais heresias contra a divindade de Jesus, e a principal delas é o arianismo. Jesus, na perspectiva do arianismo, é uma criação diferente, que está entre a deidade, a divindade, e a humanidade. Ele foi o primeiro ser criado e, portanto, ele está nessa categoria importante, mas não é Deus. Ele não possui a eternidade. Como é que eles explicam isso? É o nosso segundo ponto. Os arianos não formularam sua perspectiva somente com base em um princípio a priori filosófico ou teológico. Antes, eles a fundamentaram em um conjunto bem extenso de referências bíblicas. É uma outra característica de toda seita. A utilização da sua própria maneira para fundamentar as suas próprias doutrinas, advindas de revelações pessoais dos seus líderes maiores. A Bíblia não é interpretada como deve, a Bíblia é interpretada como se quer, à luz de preservar supostas revelações especiais que os líderes principais que caracterizam toda a seita tiveram, ou Ellen White, ou Russell, ou tantos outros líderes de seitas.
Ário e seus seguidores pinçavam, ou seja, pegavam certos textos das Escrituras aqui e acolá em busca de algumas passagens bíblicas para dar sustentação às suas crenças. Por exemplo, eles se utilizavam de textos que sugeriram que o filho era uma criatura. Por exemplo, Provérbios 8, 22. O Senhor me criou no princípio dos meus caminhos. Atos 2, 36. Esse mesmo Jesus a quem crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Colossenses 1, 15. Qual é a imagem de Deus invisível, primogênito de toda a criação? De cara, de pronto, esses textos dão base para a perspectiva ariana de que Jesus é um ser criado por Deus. Mas nós vamos ver que é uma interpretação equivocada. Eles utilizavam, em segundo lugar, de textos que sugerem uma diferença entre o pai e o filho, como, por exemplo, João 17,3. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus a quem enviaste. Então, Jesus, nessa perspectiva de pronto, não é Deus, é apenas alguém enviado, sem nenhuma característica da divindade. Eles se utilizavam de textos que sugerem que o filho é inferior ao pai, como, por exemplo, João 14, 28, o pai é maior do que eu. Eles se utilizavam de textos que sugerem fraqueza, ignorância e imperfeição do filho. Como está escrito, contudo, quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o filho, mas somente o pai. Ora, se ele fosse Deus, na perspectiva ariana, ele conheceria tudo. Então percebam que há uma desconsideração das palavras utilizadas nesse texto, nos seus originais gregos e hebraicos. Há uma desconsideração de um contexto mais amplo em relação à própria encarnação, tudo isto desconsiderado para uma tentativa de colocar Jesus, porque não há como negar Jesus, mas colocar Jesus num patamar inferior ao Pai, num patamar de criatura, num patamar humano. O terceiro subponto nos ajuda a solucionar essas controvérsias. Para os textos que sugerem que o filho é uma criatura, por exemplo, Provérbios 8, 22, a tradução criou da Septuaginta opcional. Pode-se utilizar outra palavra, pois o verbo hebraico nessa passagem é canã, obter, adquirir. Mas o sentido de criar para trazer à existência algo do nada, como as coisas que nós conhecemos foram criadas, é bara, como em Gênesis 1 em 1. Ou seja, o Senhor me criou no princípio dos seus caminhos, não é uma passagem bíblica que apresenta o fato de que Jesus é um ser criado. Não, porque o verbo criar aqui não é o mesmo verbo utilizado em Gênesis 1 em 1, criar do nada, que é aquisição, é tomada para a missão. Deus me escolheu para. Eles apresentam o fato de que Jesus é uma criatura quando a Bíblia chama Jesus de primogênito. Eles dizem que Jesus é a primeira criação. Antes da criação existir, Deus já tinha criado Jesus. Por isso que ele é chamado de primogênito. É uma falta de honestidade intelectual. Porque a palavra primogênito não quer dizer primeiro ser criado. A palavra prototokos, primogênito, primeiro, chefe, foi usada pelos escritores sagrados com sentido de importância, prioridade, posição, primazia, preeminência, diz respeito mais ao lugar, ou estritamente ao lugar de Cristo na criação, como o próprio Criador, portanto, um lugar de proeminência, do que Jesus numa categoria de criação, sendo o primeiro ser criado por Deus. Na ideia de que Jesus é inferior ao Pai, quando Jesus diz o Pai é maior do que eu, eles esquecem, desconsideram a ideia, o conceito de subordinação funcional. Ou seja, na obra da salvação, Cristo se revela como filho, logicamente,
numa posição de obediência ao Pai, que cumpre a missão do Pai, que faz o que o Pai quer, que tem uma comida para comer, que é a vontade do Pai, ou seja, uma subordinação funcional, a subordinação do Filho em obediência ao Pai para a condução da cruz. Não quer dizer que o Filho é inferior ao Pai. E quando eles reconhecem que Cristo é o Filho fraco, não é conhecedor, portanto não é Deus, eles esquecem de outro conceito, que é o conceito da plenitude da humanidade de Jesus, que corresponde a certas limitações temporárias de Jesus. Jesus não foi mais ou menos humano, Jesus foi plenamente humano. Inclusive Lucas demonstra uma espécie de amadurecimento intelectual de Jesus. Ou seja, as limitações que qualquer ser humano teve do ponto de vista intelectual, Jesus também teve nessa perspectiva de plenitude da humanidade, de limitação não essencial, mas temporária como humano. Jesus disse o que diz, contudo, o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Então perceba a desonestidade intelectual dos arianistas e a necessidade que todo cristão tem de conhecer, e conhecer de maneira competente, correta, as verdades bíblicas que registram a divindade de Jesus e saber lidar com estes versículos bíblicos que são utilizados ainda hoje pelos que seguem a orientação arianista, especialmente os testemunhas de Jeová. Tendo dito isso, vamos ao nosso terceiro ponto: implicações do arianismo na atualidade. Como o arianismo se apresenta? Qual é a consequência do arianismo hoje? Em primeiro lugar, tem-se uma Bíblia que é construída com base na perspectiva ariana, que é a Bíblia dos Testemunhas de Jeová, tradução do Novo Mundo, que segundo eles é a Bíblia mais original possível, é a Bíblia dos Testemunhas de Jeová. A exemplo do arianismo, é um movimento religioso que usa a Bíblia fora do contexto, como os arianistas sempre utilizaram versículos bíblicos fora do contexto, por meio de uma versão exclusiva das Escrituras, denominada de tradução do Novo Mundo, além de outras literaturas típicas de algumas seitas que competem com o lugar de autoridade das Escrituras. Tem-se, de maneira ousada, uma insubordinação dos Testemunhas de Jeová, a Bíblia como ela é. Portanto, em 1961, eles lançaram a Bíblia Tradução Novo Mundo, que tem as suas particularidades em relação, por exemplo, à divindade e à personalidade do Espírito, que na perspectiva dos Testemunhas de Jeová é apenas uma espécie de energia pela qual Deus faz as coisas, sem personalidade, e especificamente um ataque frontal, assim, sem nenhuma tentativa de esconder a divindade de Cristo, o que é visto em João 1:1, na tradução do Novo Mundo. Está escrito lá: e a palavra e o verbo era um Deus com D minúsculo. Deus com D minúsculo, visto que o texto correto é a palavra, o verbo era Deus. O texto sagrado declara: grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Mesma coisa. Nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Cristo é o Deus Salvador. Cristo é o grande Deus, nosso Senhor. Essa é a perspectiva correta das Escrituras. Mas na tradução do Novo Mundo está o seguinte: do grande Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo. Deus é uma coisa, Salvador é outra na perspectiva dos Testemunhos de Jeová. Do nosso Deus e do Salvador Jesus Cristo. Nosso Deus é uma coisa, o Salvador Jesus Cristo é outra. Então, tenhamos cuidado com a biblinha que parece a nossa, de capinha preta, com letras douradas. E se estiver lá a tradução do Novo Mundo, rejeite, sem nenhum pesar na consciência. Rejeite, porque não é a palavra de Deus.
é a palavra dos testemunhas de Jeová, que rejeitam de maneira frontal, especialmente a divindade de Jesus. Em segundo lugar, além dos testemunhos de Jeová, que rejeitam a divindade de Jesus, nós temos os movimentos orientais, né, as seitas orientais. Nenhum deles reconhece a divindade de Jesus. E para os panteístas, monistas, eu já vou explicar o que significa isso, não existe trindade e nem Jesus. Quem são os panteístas monistas? Aqueles que acreditam que Deus é um só, por isso eles são chamados de monistas, mono, um, e Deus é tudo, pan, todas as coisas, panteos, panteísta, pan, tudo, teos, Deus, Deus é tudo, a natureza é Deus, o universo é Deus, o globo terra é Deus, o cachorro é Deus, o cavalo é Deus, a flor que abre é Deus, a mangueira que derruba a manga é Deus, a goiabeira com a goiaba cheia de bicho é Deus, e Deus é tudo e é uma coisa só. Panteísta, monista. Eles nem reconhecem a trindade, portanto, Jesus nem existe na perspectiva panteísta, monista, que é uma característica religiosa oriental. Outra seita oriental que rejeita Jesus é Hare Krishna. Jesus, nessa perspectiva Hare Krishna indiana, existe, mas é um acharya, ou seja, um grande professor espiritual, um guru. Sua mensagem é considerada semelhante a de outros professores espirituais, como o Senhor Krishna e o Senhor Chaitanya. Uma seita oriental, inclusive, muito famosa. Na verdade, é uma vertente do budismo que crê, né, na existência de Jesus, mas Jesus é assim, nessa multidão de deuses encarnados, desencarnados, que aparecem, desaparecem, e vão e vêm, e é apenas mais um deles. Jesus não é Deus, é apenas aí um desencarnado esperando qualquer coisa para se encarnar. Em terceiro lugar, outros grupos. O principal deles, sem dúvida nenhuma, ao lado dos testemunhas de Jeová, em se tratando de crescimento, de importância. Lembrando que, segundo estudos, o Brasil é o terceiro país em número de testemunhas de Jeová. Né? As conhecidas construções Salão dos Testemunhas de Jeová, né, crescem absurdamente no Brasil. Estados Unidos é o primeiro, México é o segundo, Brasil é o terceiro. E ao lado desse crescimento dos testemunhos de Jeová, também o crescimento do islamismo, que tem por regimento sagrado ao Corão. Nessa perspectiva do Islã, Jesus também existe, mas não é Deus, é um mensageiro, não reconhecido como Deus, nem como Filho de Deus, nem como Salvador, nem morreu e nem ressuscitou. Então, senhoras e senhores, rejeitem qualquer perspectiva que diminua a divindade de Jesus. Jesus, segundo as Escrituras Sagradas, não segundo a tradução do Novo Mundo Testemunho de Jeová, é Deus. Como é que nós conhecemos? Logicamente, pelas Escrituras Sagradas, de maneira direta, Jesus é chamado de Deus, de Senhor. Ele mesmo, com seus discursos, muitas vezes reivindicou a divindade, ora se comparando com o Pai, ora dizendo, eu sou. As Sagradas Escrituras apresentam a divindade de Jesus por meio dos atributos absolutos de Deus. Jesus é onipotente, Jesus é onipresente, Jesus é onisciente e Jesus é eterno, batendo de frente com o slogan, com a frase que caracterizava os arianistas. Ele não foi criado, ele em algum momento passou a existir. Não, senhores, desde a eternidade ele é Deus. No princípio, quando as coisas começaram a ser criadas, o era, lá de João, apresenta a ideia de que ele já estava existindo. No princípio ele já estava existindo, era Deus e estava com Deus, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus é Deus. Deus abençoe você e a sua casa muito.